Deputado estadual Merlong Solano, bom dia, deputado. Bom dia, Nádia. Parabéns pela reeleição da presidente Dilma. Obrigado. Que no Piauí, Elivaldo, também, teve mais de 78% dos votos. 78,3. Só perdeu para o Maranhão, que teve 48 e pouco. É bem pouquinho a diferença. Então, Piauí, Maranhão, Nordeste inteiro deu maioria à presidente Dilma. Aliás, o Brasil ficou muito dividido, na verdade. A região sul toda deu vitória a Aécio. O Sudeste ficou um pouco dividido, inclusive vencendo em Minas Gerais. E Rio. E no Rio de Janeiro. E eles em São Paulo. O Centro-Oeste deu vitória a Aécio. A região Norte ficou dividida, 4 estados pró-Dilma, 3 estados pró-Aécio. Quem administrar o Brasil, como vai ser a presidente Dilma a partir de 1º de janeiro, mais uma vez, de qualquer forma, pegaria um país dividido, né, deputado Merlong? Bom dia. Realmente a gente percebe aquela coloração assim, cortando o Brasil assim de maneira transversal, né? Assim, o Norte e o Nordeste inteiramente com o PT, inclusive Pernambuco, veja que no 70% dos votos veja que no primeiro turno aquela comoção funcionou, dando uma grande votação para a Marina e elegendo governador, senador. Mas no segundo turno eles fizeram uma leitura errada, acharam que a população de Pernambuco iria negar toda a tradição de esquerda de Arraes, do PSB de Pernambuco, e não negou, 70% ficou com Dilma. E aí só um destaque é que o Acre, a gente vê o Sudeste, que foi onde... no Acre funcionou, Acre a Marina conseguiu, é o único lugar que ela conseguiu transferir. No Sudeste dividido, meio a meio, né? 2 estados com o PT, 2 com o PSDB, e o Sul inteiramente com o PSDB. De fato, há esta divisão do ponto de vista geográfico, agora do ponto de vista político, trata-se de entender que quem governa para toda a sociedade. Agora, deputado, para o Piauí, o governador eleito Wellington Dias, ele teve essa sorte de, em 2002, 2006, governar o Estado casado com o governo federal. E agora tem essa oportunidade novamente. O que essa eleição, a reeleição do presidente Dilma, pode representar para o Estado com essa maioria fantástica que ela obteve aqui? Acho que uma gratidão muito grande. Ela, quando veio aqui, já declarou o seu amor pelo Piauí, o seu compromisso em dar atenção ao Piauí. E que eu acho que não eram só palavras, viu, Elivaldo? Porque no modelo de governo seguido por Dilma, o Nordeste já vem sendo beneficiado, e junto com o Nordeste o estado do Piauí. O Piauí é um dos estados que mais cresce no Brasil nos últimos anos. Deputado, as questões dos programas sociais, especialmente do Minha Casa Minha Vida e do Bolsa Família, foram fundamentais para a reeleição da presidente Dilma, já que isso fez parte durante toda a campanha, no primeiro e no segundo turno, dos discursos da presidente, e eram os pontos assim em que os candidatos mais se preocupavam em realçar a importância desses programas. Foram importantes, porque são programas que dão conta do enorme compromisso social do nosso governo em melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, especialmente das pessoas mais pobres, Nádia, que são as pessoas que precisam de maior atenção do governo. Então, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, expressam esse compromisso. Mas não são os únicos aspectos que levaram a esse grande resultado do PT no Nordeste, no Norte e no conjunto do país, a ponto de ganhar a eleição, embora com um resultado apertado. A questão do emprego, do crescimento da economia também é um fator que a gente tem que considerar. O Nordeste é a região que mais cresce no Brasil nos últimos 10 anos. Portanto, a gente quebrou uma tendência histórica, Elivaldo. O Nordeste era sempre uma região deprimida. O Nordeste era sempre integrado ao Brasil como fornecedor de mão de obra. Isso pesou na eleição? Isso, claro que pesou. O Nordeste, hoje tem gente fazendo o caminho de volta para o Nordeste e para o Piauí. Tem gente fazendo o caminho de volta para a zona rural, porque tem energia elétrica. A questão da educação também pesou. O senhor acha que essas denúncias da Petrobras, e nós tivemos aí também, entre o governo passado e esse governo agora, nos últimos 4 anos, o julgamento do Mensalão, foram 2 fatos importantes envolvendo corrupção e envolvendo o Partido dos Trabalhadores, e que o senhor acha que pesou de que forma nessa eleição? Pesou fortemente. Pesou. Um grande segmento da classe média se deixou levar por essa propaganda midiática intensa. Aliás, eu quero dizer assim, do meu ponto de vista, um aspecto positivo da eleição é o fato de ter se consolidado 2 partidos ideológicos como os principais partidos do Brasil. De um lado o PT, um partido que tem um programa claro, de outro lado o PSDB, um partido que também tem um programa claro. Num país onde há uma miscelânea de partidos, muitos dos quais partidos de aluguel, partido de negociata, foi um resultado importante termos 2 grandes partidos
ideológicos, doutrinários, programáticos, está indo com bons resultados. O lado ruim da eleição é o comportamento da grande mídia, Nádia. A grande mídia se comportou de maneira vergonhosa neste processo eleitoral. Ela devia fazer como se faz nos Estados Unidos, em que os grandes jornais, as grandes cadeias de televisão, no início do processo já fazem um editorial dizendo: eu vou apoiar o candidato republicano por isso, por isso. Ou então, vou apoiar o candidato democrata por isso, por isso. Mas a partir daí tem um comportamento ético. Veja só o que fez a revista Veja, antecipando a edição, jogando ilações sem nenhum tipo de comprovação 2 dias antes da eleição, fazendo dobradinha com o candidato da oposição, tanto que a primeira pergunta do Aécio Neves no debate da Globo foi sobre a história da capa da revista Veja. Como ela deu uma resposta muito boa, resposta firme, ele inclusive não fez de maneira meio acanhada, disse: não, eu fiz a pergunta só para lhe dar a oportunidade de você se explicar. Mas isso não é fato, isso não preocupa realmente esses casos de denúncias, de escândalo, de corrupção? Preocupa, tem que apoiar, tem que investigar. Nós fizemos a Controladoria Geral da União, nós fizemos o Portal da Transparência, a Polícia Federal investiga a tudo e a todos, o Ministério Público tem autonomia, assim como o Poder Judiciário. Temos que intensificar esse trabalho, temos que levar a fundo essa investigação da Petrobras, que se atinge alguém do PT é de maneira marginal, 1, 2 ou 3 pessoas no máximo, atinge gente de muitos outros partidos, inclusive de quem usou essa denúncia contra nós, precisamos levar a fundo essa investigação aí. Quem quer investigar de maneira séria, Elivaldo, não faz de denúncia um palanque eleitoral. Faz de denúncia um instrumento técnico jurídico. Denuncia, investiga, manda para o Ministério Público, manda para o Judiciário, apresenta as provas e bota na cadeia os responsáveis. É assim que se procede. Vamos esperar agora os próximos passos, né, dessa investigação que está em curso pela Polícia Federal. Deputado, vamos ver os números então das eleições de ontem. A candidata Dilma Rousseff, presidente reeleita, obteve 51,64% dos votos válidos, num total de 54.501.118 votos. O candidato Aécio Neves, senador Aécio Neves do PSDB, obteve 51.041.155 votos, ou 48,36%. A diferença foi de apenas 3,38% para a candidata Dilma Rousseff. Agora nós vamos ver os governadores que foram eleitos nesse segundo turno, Elivaldo. Já já nós vamos ver por partidos quais os partidos saíram vencedores, fortalecidos. 13 estados e mais o Distrito Federal, 14 governadores eleitos nesse segundo turno. Vamos começar aí com o estado do Acre. O Partido dos Trabalhadores venceu as eleições com Tião Viana, que obteve 51,29% dos votos válidos, e Márcio Bittar do PSDB, 48,71%, também bem apertada aí a disputa no Acre. Vamos a mais um estado, o Amapá. Valdez Góes do PDT obteve 60,58% e o Camilo Capiberibe do PSB 39,42%. Aí a vitória mais tranquila do candidato do PDT. No Amazonas venceu José Melo do PROS com 55,54% e Eduardo Braga do PMDB ficou com 44,46% dos votos. No Ceará, mais uma vitória petista. Camilo Santana, do PT, ficou com 53,35% dos votos, vencendo a eleição contra o ex-ministro Eunício Oliveira, do PMDB. No Distrito Federal, deu a vitória de Rodrigo Hollenberg, do PSB, com 55,56% dos votos, e Jofran Frejá, do PR, ficou com 44,44%. Em Goiás, vitória do PSDB mais uma vez. Marconi Perillo vai para o 4º mandato dele como governador do estado de Goiás. Elivaldo venceu as eleições com 57,44% contra Iris Rezende, que também já é um político tradicional do PMDB, que iria também para o seu 4º mandato se vencesse, com 42,56%. No Mato Grosso do Sul, venceu mais uma vez o PSDB com o Reinaldo Azambuja, que ficou com 55,34% dos votos, e Delcídio do PT, 44,66%. No Pará, mais uma vitória tucana, Elivaldo. Simão Jatene, do PSDB, venceu com 51,92% e Helder Barbalho, do PMDB, ficou aí com 41,08%. Na Paraíba, PSB fez o governador Ricardo Coutinho
Venceu a disputa também contra o ex-governador Cássio Cunha Lima, do PSDB. No Rio de Janeiro, Elivaldo, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, venceu o senador Marcelo Crivella, do PRB. Pezão obteve 55,78%. No Rio Grande do Norte, Robson Faria, do PSD, venceu as eleições com 54,42%. Henrique Alves, que é o presidente da Câmara do PMDB, perdeu as eleições. E o PMDB deve, por falar nisso, já a gente vai falar, dirigir mais uma vez a Câmara dos Deputados. Há já indicações fortes para isso. No Rio Grande do Sul, curioso, Elivaldo, que desde que foi instituída a reeleição no nosso país, o Rio Grande do Sul não reelege governadores, né? Venceu Ivo Sartori, do PMDB, sobre Tasso Genro, do PT. Vitória folgada aí de Ivo Sartori. Em Rondônia, Confúcio Moura, do PMDB, ficou com 53,43% e Expedito Júnior, do PSDB, 46,57%. Em Roraima, deu PP com Sueli Campos, 53,43% contra 46,57% de Chico Rodrigues. Nádia, um balanço aqui no segundo turno, nos estados, 3 estados, mais o Distrito Federal, o PMDB elegeu 3 governadores, o PSDB também 3 governadores e PT e PSB empataram. Cada um elegeu 2 governadores, além do PDT, do PROS, no Amazonas. Mas nesse balanço saíram vitoriosos o PMDB e o PSDB, cada um com 3. Isso, de certo modo, Nádia, equilibra, a meu ver, um pouco a situação política da República. Ou seja, nós temos um Congresso também em que o PT reduziu sua bancada, o PMDB também reduziu sua bancada, o PSDB elevou. Nós vamos ter um Congresso muito equilibrado. Nós teremos os estados também, num momento, um mosaico político também, com um certo equilíbrio. O certo é que o resultado que sai das urnas pode até não usar essa expressão de um país dividido, mas um país politicamente equilibrado. Por falar nisso, vamos ver aí por partidos, então. Você fala do PMDB, o deputado Merlongo, o PT também fez vários governadores, 5. Fez 5 governadores esse PSDB ano. 5 também. Olha, o PMDB elegeu Renan Filho em Alagoas, Paulo Artung no Espírito Santo, Jackson Barreto em Sergipe, Marcelo Miranda no Tocantins, Luiz Fernando Pezão no Rio de Janeiro, Confúcio Moura em Rondônia e José Ivo Sartori no Rio Grande do Sul. Ao todo, 7 governadores do PMDB. O PT elegeu 5, como a gente falou aqui, Rui Costa na Bahia, Fernando Pimentel em Minas Gerais, Wellington Dias aqui no Piauí, Tião Viana no Acre e Camilo Santana no Ceará. Agora, os governadores eleitos no PSDB também são 5. Beto Richa, do Paraná, Geraldo Alckmin de São Paulo, Marconi Pereira em Goiás, Reinaldo Azambuja no Mato Grosso do Sul e Simão Jatene no Pará. Tá aí os governadores do PSDB. O PSB elegeu 4 governadores, ou melhor, 3 governadores. Paulo Câmara, em Pernambuco, Ricardo Coutinho, na Paraíba e Rodrigo Hollenberg, no Distrito Federal. O PDT elegeu 2 governadores, Pedro Tax, no Mato Grosso, e Valdez Góes, no Amapá. O PSD também elegeu 2 governadores, Raimundo Colombo, em Santa Catarina, e Robson Faria, no Rio Grande do Norte. O PCdoB elegeu o governador do Maranhão, Flávio Dino, o PP elegeu a governadora Sueli Campos, em Roraima, e o PROS, José Melo, no Amazonas. Elivaldo. Então, mostra um pouco do retrato do país com relação à divisão partidária. Os principais partidos, os mais estruturados, conseguiram um lugar ao sol e equilibraram a situação política nacional. Vamos saber agora como vai ser daqui para frente, ou seja, como o país vai se comportar diante dessa nova situação criada, essa divisão partidária nos estados e também no Congresso Nacional. Esperamos que a presidente reeleita ela tenha discernimento para governar com essa situação, ou seja, de uma oposição bastante fortalecida, saída das urnas, mas em contrapartida com uma situação favorável do ponto de vista administrativo. Com a voz cansada de longos meses, aí, quase 4 meses de campanha política, a presidente reeleita Dilma Rousseff agradeceu a votação e foi ontem à noite no hotel lá em Brasília. Veja o que ela disse. Quando uma reeleição se consuma, a reeleição, tem de ser entendida como um voto de esperança dado pelo povo na melhoria do governo.
voto de esperança é o que é uma reeleição, muito especialmente na melhoria dos atos dos que até então vinham governando. Eu sei que é isso que o povo diz quando reelege um governante. Foi o que eu escutei nas urnas. Por isso, quero ser uma presidenta muito melhor do que fui até agora. É a presidente Dilma, que fez um discurso de aproximadamente 10 minutos ontem, já realmente demonstrando muito cansaço, especialmente vocal, por causa das eleições. Deputado Merlong, muito obrigada pela presença aqui. Continua agora no Piauí aqui a parte da transição, não é, Livaldo? Deputado Merlong acompanhando aí de nome perto. Fortíssimo essa transição. Agora podemos falar com forma mais fluente, mais aberta. Acabou a eleição, né? Agora vamos cuidar do próximo governo Wellington Dias, né? Eu soube que o governador vai tirar uns dias de folga, mas acho que serão dias, será uma folga curta, né? Folga curta. O Wellington já está ansioso para esquadrinhar todo o seu programa de governo. E o secretariado? Livaldo, isso aí eu acho que desde o dia 5 desse mês que ele já pensa nisso, com Governo, certeza. Planejamento, Fazenda, Educação, Quem? o senhor? Não, eu sou um tenente do partido, digamos assim, né? Vamos ver para onde é que nós vamos... Eu acho que a sua patente é maior no onde- partido onde- do deputado. Onde é que nós vamos ajudar o nosso governador? Certamente sua patente é maior, né? melhor, Sua é tenente. maior, é. Obrigada. Obrigado, Bom bom dia. dia. Olha, Eu sou daqui a tenente pouco- coronel, né? Fica aqui com a gente, Alivaldo, só se for tenente coronel, Será, porque daqui a vamos pouco a fazer, gente vai continuar falando sobre as eleições e vamos ouvir